Para onde vamos quando morremos segundo a teoria científica do desdobramento do tempo? Neste vídeo vamos responder algumas dúvidas. Uma pessoa que, por exemplo, tenha morrido no século XV, onde ela fica até o final do ciclo do desdobramento, quando as duas partículas, os duplos, voltam a se reunir. Depende de como a pessoa morre ou morreu. Ou seja, se ela fez o que tinha que fazer corretamente, dormiu corretamente, se conheceu a lei, se de alguma forma soube que tem um duplo, que possui uma dualidade, um corpo energético e um corpo físico, e morre ou morreu com um pensamento de benevolência em relação a outra pessoa, ela retorna ao duplo de onde saiu, ou seja, ao tempo 7 do espaço inicial. E lá, o tempo é diferente. Por exemplo, a equivalência de tempos, para o duplo, digamos que 80 anos nossos correspondem a 6 minutos. Se formos mais para trás no tempo, o nosso corpo físico imortal, que ficou no espaço inicial, passa por algo que é como um piscar de olhos até que voltemos. Mal chega a perceber. E para o Criador, digamos, isso pode ser um micromilésima de segundo. Então, isso é num caso. Mas e se a pessoa não fez bem o que devia, que seria dormir corretamente? Se fez bem, volta ao duplo. Mas se fez mal, vai para o futuro, o chamado inferno grego, e no futuro o tempo é muito mais longo, muito mais estendido. Por exemplo, 1 minuto no nosso espaço-tempo, no futuro equivale a 158 anos, e 6 minutos nossos são quase 1000 anos no futuro. Então, teria que esperar todo esse tempo, porque ali o tempo é muito mais longo. Quanto mais a pessoa se afasta do espaço inicial, mais longos se tornam os tempos, e mais vai se adentrando nas trevas. Então vão ter que esperar uma eternidade. Porque viajam cada vez mais para fora, cada vez mais longe da luz, do espaço inicial. No entanto, se nós fizermos tudo corretamente, vamos mais em direção ao Criador, onde os tempos são mais lentos, mais curtos e quase instantâneos. Outra dúvida: e os desconhecidos do futuro, como são gerados? Somos nós que, ao morrer, nos transformamos neles, ou já existiam desconhecidos do futuro antes de nós? Não. Eles não existiam antes de nós. Ou seja, antes deste ciclo de desdobramento de 25.920 anos, houve outros ciclos de 25.920 anos. Aqueles que agora estão no futuro, que são os duplos, estavam em nosso lugar no ciclo anterior e não conseguiram retornar ao espaço inicial, foram lançados ao futuro. Ou seja, os que agora julgamos como maus eram como nós nesta mesma situação, mas não conseguiram regressar ao espaço do Criador. Ficaram no futuro. E agora, alguns deles não se importam, preferem viver a própria realidade, mas outros, que são os amigos do duplo, querem regressar, porque conhecem a realidade e desejam voltar, já que perderam a oportunidade anterior. Eles dizem: quero de volta o meu corpo imortal, quero regressar. Então, esses eram os que estavam em nosso lugar há 25.920 anos, e todos eles querem voltar porque, segundo Jean-Pierre, diz que eles esqueceram a pergunta que precisavam responder ao Criador. Então, eles sequer sabem que são desconhecidos do futuro, que antes estiveram aqui. Relembrando. Existem 3 tipos de desconhecidos do futuro. 1. Os que não se lembram de nada e não se importam com nada. Estão completamente absorvidos naquele mundo. Estão apaixonados por aquele mundo, assim como muita gente está apaixonada por este aqui e não se importa com mais nada. Gostam de tudo aquilo e não querem voltar, esses ficam lá. Esses são um tipo. 2. Depois, estão os amigos do duplo, vamos chamá-los assim, que são os que recuperaram a memória, sabem que estiveram em nossa situação, sabem que têm um corpo imortal no passado e querem retornar à imortalidade. Esses são os que se oferecem ao duplo quando ele vai ao futuro, para ajudá-los, para nos ajudar, e assim também poder regressar e voltar ao espaço inicial, ao espaço do Criador. 3. E há aqueles que simplesmente passam por nós, completamente indiferentes. Ou seja, não se importam com nada, nem conosco, nem com o futuro, nem com o que está acontecendo, simplesmente passam. Portanto, há 3 tipos. Para nós, os que mais interessam são os amigos do futuro, porque eles nos enviam boas informações, para que possamos receber corretamente as informações do duplo. Jean-Pierre também fala muito sobre o Apocalipse,
e fala do fim do desdobramento, que estamos chegando ao final desse processo. Então, no ciclo seguinte de desdobramento do tempo, as pessoas que não se unirem agora com o seu duplo, no final deste desdobramento, ficarão para o próximo ciclo e se converterão em desconhecidos do futuro. Mas isso teria que ser perguntado ao Criador. Depende única e exclusivamente dele, se quer repetir o ciclo de desdobramento ou se diz, não, já é suficiente. Com a síntese e as respostas que tenho, já conheço este horizonte de observação, já compreendo o suficiente, e parto daqui para o espaço inicial. Ou, ao contrário, pode dizer, não, vou realizar outro ciclo de desdobramento de 25.920 anos para continuar conhecendo o horizonte de observação e fazer uma síntese mais detalhada de tudo o que acontece. Dependerá exclusivamente dele, isso nós não sabemos. Que houve ciclos anteriores, sim, que pode haver ciclos posteriores, também, mas se haverá, não sabemos. Isso depende apenas do Criador. Teríamos que perguntar a ele quais são os seus planos. Depois, Jean-Pierre comentou algumas vezes que aqui veio, encarnou pessoas por curiosidade ou até mesmo para passear. Vamos esclarecer um pouco isso. Por que essas pessoas que vieram por curiosidade ou para passear não vieram para corrigir futuros potenciais, e sim simplesmente para ver como tudo isso evolui? Isso precisa ser entendido corretamente. Jean-Pierre Garnier mencionou isso na última entrevista que teve com Josh Lucic em 14 de março deste ano, que foi a primeira vez que ele falou que havia seres que vinham por amizade e curiosidade. Então, quando saímos do espaço do Criador, saímos porque não tivemos outra escolha. Por que nós mesmos nos auto-expulsamos de lá ao criar um potencial que não era bom para todo o coletivo, telepaticamente, e há um mecanismo de auto-expulsão? Quando há informações no nosso corpo energético que não condiz com o ambiente, espaço-tempo, em que vivemos, o nosso próprio corpo se auto-expulsa do local, não consegue ficar ali. Então, não tivemos alternativa a não ser sair, e tivemos que encarnar neste ciclo de desdobramento para corrigir os potenciais. Ou seja, pode-se dizer que, fundamentalmente, há duas funções: há de vir para manter a encarnação, no início da encarnação, no meio da encarnação e quase até o final, e há de corrigir os potenciais, que é no final do ciclo do desdobramento, no Apocalipse, que é onde estamos agora. Mas ele acrescentou uma observação a mais. Josh Lucic conseguiu extrair de Jean-Pierre algo que ele, aliás, não explicou. Se vocês ouvirem a entrevista, verão que ele não explicou, dizendo que alguns saíram do espaço do Criador. Saíram do espaço do Criador, por amizade com os que tinham saído, por amizade ou por simples curiosidade, para fazer uma experiência. Vamos ver o que acontece se eu sair, vamos ver o que há por aí. Um aventureiro, ou seja, alguém que não tinha necessidade de sair, mas disse, hoje eu também vou. Também quero ver o que acontece por lá. Alguns foram por amizade, porque eram amigos, outros, por aventura ou curiosidade. Mas ele não explica muito mais do que isso. Então, claro, o problema é que aqueles que saíram por amizade ou curiosidade depois não puderam voltar, e agora se encontram na mesma situação em que nós estamos também, terão que encarnar e tentar resolver seus potenciais. Porque, embora eles não tenham gerado um potencial de autoexpulsão, já que saíram por vontade própria, ao estarem aqui, antes de encarnar, também estão gerando maus potenciais, e terão que corrigi-los. Aqueles que vieram por curiosidade, o tiro saiu pela culatra. Como se diz, a curiosidade matou o gato, não é mesmo? E os que vieram por amizade, com uma atitude talvez mais generosa, eu vou com você, quero te acompanhar, para que você não vá sozinho, foi um ato louvável, mas um pouco imprudente, porque agora se colocaram em uma situação de difícil retorno. Mais uma vez, o corpo físico desaparece, se desintegra no momento do final do ciclo. Por isso Jean-Pierre explica que o único vestígio encontrado do Cro-Magnon são os ossos, alguns dos que tinham sido enterrados. Todo o resto, a ciência não sabe o que aconteceu com o Neandertal. Não faz ideia do que ocorreu. Isso que aconteceu, e o mesmo que vai acontecer no final deste ciclo de desdobramento. E para esclarecer um pouco sobre o potencial, imagina que cada povo que foi encarnando tinha suas próprias particularidades, porque aqui não se trata apenas de que foram vindo, mas devemos lembrar que entre cada era encarna um avatar, como Jesus.
Esse avatar vem com uma tarefa específica, pois é preciso compreender por que, no início das eras, os duplos estavam no futuro e, durante as eras, noites dos tempos, estão no passado. Há muito a explicar, mas ao longo de todo o ciclo foram encarnando. Por que se chamam povos? Porque encarnaram no término de uma era. Todos esses seres humanos, desde o primeiro até o último, ou seja, até 1899, primeira explosão solar, transmitiram uma informação ao futuro, sabendo disso ou não. Criaram, assim, um potencial, e todos esses potenciais estão disponíveis no futuro. De toda essa quantidade de potenciais que estão aí, há uma parte que já não poderia nos afetar, porque se trata de alguns duplos que nem sequer têm interesse em se ocupar de nós. Eles estão tão capturados por aquela realidade, assim como muitos de nós neste presente, presos à crença de que este presente é tudo que existe e de que não querem sair daqui. Esse é um dos grandes desafios propostos pela teoria do desdobramento e do princípio vital, pois quando muitas pessoas chegam a este ponto, não querem mais saber de nada, é algo muito disruptivo. E, nesse futuro, acontece algo parecido. Então, finalmente, todo esse potencial disponível está nas mãos daqueles que desejam continuar nos governando por meio da nossa ignorância, e também daqueles que, de alguma forma, começam a perceber que essa não é a sua verdadeira realidade. Como acontece conosco aqui, eles descobrem, recuperam a memória e entendem que aquele não é o seu lugar de origem, que eles realmente existem em outra realidade. Querem voltar, e para poderem voltar procuram fazer amizade com os duplos, ou seja, com aqueles que estão encarnados em seu passado, nós mesmos. Os potenciais estão aí. Hoje temos absolutamente tudo disponível, e dependerá do nosso estado, um estado que envolve conhecimento, certeza, confiança, e o fato de termos ido dormir corretamente, entre outros fatores. De acordo com esse estado, teremos acesso a um tipo de potencial ou a outro. Devemos corrigir os nossos futuros o mais rápido possível, para podermos voltar ao espaço inicial, e receber de volta a nossa imortalidade que deixamos lá, no início do ciclo do desdobramento do tempo, há 25.920 anos. Espero que tenham gostado do assunto. Curtem e compartilhem com seus amigos. Até o próximo vídeo.